O amor atrai, o amor serve, o amor constrói. Interessante isso. Dons representam então esse pão que recebe o recheio do amor, sem o qual ministério vira mera ocupação, gente que serve como Marta, só para se manter ocupado. E nesse texto Paulo demonstra que o amor é o dom supremo, ele é superior a todos os dons, ele edifica e ele dura mais do que qualquer outro. Ainda que eu falasse, ainda que eu fizesse, ainda que fosse possível, ele não está afirmando que é, mas ele está dizendo que é possível que isso aconteça, ainda que acontecesse sem amor, eu não seria nada. Aqui é Deus dizendo o que é importante, é o que você é, e ser amor é o que Deus é. E buscar o dom supremo é desenvolver o caráter de Cristo, que ama incondicionalmente, que se doa, que se dá. E aí, gente, é o cerne da motivação, é o porquê eu faço o que eu faço. O amor é capaz de valorizar o dom que Deus dá a cada um, alegrando-se com o sucesso e o desempenho dos outros, mesmo aqueles que estão debaixo de holofotes. Você vibra com o sucesso do outro, você ora pelo outro, você sustenta o outro. Todos devem aprender a exercer amor como o dom supremo e o mais importante. E nas minhas relações, porque eu lido com pessoas que são diferentes de mim, que têm dons diferentes, que têm personalidades diferentes, e porque ainda não foram glorificadas, então o amor é importante, porque senão a gente se mata, a gente se acaba, se arrebenta e o evangelho não é pregado. Nós continuamos na série Cristo, Corpo e Carisma. Vamos falar sobre marcas da presença do Espírito Santo no corpo. Como é que eu sei que o Espírito Santo está agindo na igreja? Determinadas marcas: unidade, diversidade e principalmente maturidade. Igreja madura. Hoje à noite nós cantamos o amor, ouvimos o dom de Deus vazando desses meninos aqui à frente. E é muito bom a gente ouvir a graça e a glória de Deus e também poder cantar ao Senhor do jeito que nós fizemos hoje. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais na segunda metade do capítulo 13, falando sobre a maturidade como uma expressão da presença do Espírito, e a maturidade se traduz em amor. Não no corre-corre da manifestação de dons, da ocupação, mas do amor. O amor é o maior dos dons, versículos 1 a 3, a gente já viu isso. O amor é edificante. Há coisas que o amor faz, coisas que o amor não faz, coisas que o amor é. O amor é edificante, ele edifica. Versos 4 a 7. Hoje nós vamos ver dos versículos 8 a 13, mostrando que o amor é eterno, o amor é permanente. E a minha oração hoje à noite é que o Espírito de Deus consiga colocar na sua mente, no seu coração, esse conceito de amor de 1 Coríntios 13, para ser exercido no âmbito de ministério e das relações entre família, marido e mulher, pai, filho, patrão, empregado, seja onde for, que o corpo de Cristo esteja se manifestando. Esse elemento, esse dom supremo tem que fazer parte de tudo que fazemos. O amor de Deus, esse amor traduzido aqui. A igreja de Corinto qualificava línguas como sendo um dom superior. E pior é que qualificava também como a linguagem dos anjos. Os irmãos de Corinto achavam que línguas era uma manifestação de um dom permanente, eterno. Isso era muito mais para exaltar algumas pessoas e inflar o ego de outros. E Paulo começa logo abrindo esse capítulo, demonstrando que nenhum dos dons tem valor sem o amor. E aqui, a partir do verso 8 até o 13,
Paulo vai demonstrar que línguas, profecia e ciência são dons passageiros. E a sua intensidade ou término são questões que ele trata exatamente aqui nos próximos versículos. Versos 8 a 13. Eu vou ler e aí você, se quiser, acompanhe comigo, por favor. Paulo diz: o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, o que vai acontecer? Desaparecerão. Havendo línguas, o que vai acontecer? Cessarão. Havendo ciência, passará. Por quê? Aí ele responde porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier, porém, o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Deus abençoe sua palavra e a leitura ao nosso coração. Bom, Paulo segue demonstrando a superioridade do dom maior, o amor. O amor, além de superior em qualidade, ele é superior em duração. A transição é fácil. No versículo 7 do capítulo 13, Paulo diz assim: o amor tudo suporta. E eu completaria aqui, para arrematar com o verso 8, o amor tudo suporta, inclusive o teste do tempo, que outros dons não suportam. Aliás, Paulo vai mostrar que os dons, se eles acontecem na congregação, eles não são permanentes. Alguns cessam, alguns diminuem e etc. Mas o amor, verso 8, jamais acaba. O amor, em essência, ele é a própria manifestação da presença de Deus, porque Deus, o doador dos dons, é amor. 1 João 4:8. Outra coisa, o Espírito que em nós habita, verso 5, do capítulo 5 de Romanos, diz que ele derrama no nosso coração um amor que nós não conhecemos, não possuímos, não costumeiramente praticamos. E aqui eu tenho que fazer uma pausa para tentar desligar a sua mente do conceito de amor que você já ouve todos os dias. Porque senão vai ser mais uma pregação ligada a uma coisa que você ouve sempre e você diz: não, então é isso. Amor é amor. Amor, sem amor a gente não faz nada, sem amor a gente não é nada, sem amor a gente não consegue nada, sem amor, esses chavões que a gente costuma ouvir acerca do amor. Primeiro eu quero dizer que o amor que a sociedade, que os homens praticam, é um amor, é uma antítese do amor de Deus, é uma paródia do amor de Deus, é uma caricatura do amor de Deus. Por quê? A raça humana falida se desliga do Criador, perde o senso do que é amor e cria um conceito próprio de amor. Esse conceito próprio é definido no seguinte sentido: eu amo alguma coisa ou alguém enquanto esta alguma coisa me serve ou me traz benefícios. Aliás, o termo é tão comum que você diz assim: eu amo feijoada, eu amo Coca-Cola, eu amo sorvete, eu amo... Pronto, você já começou a banalizar a palavra amor, que tem um sentido tão puro, tão poderoso, que você não deveria usar. Você deveria usar a palavra eu gosto, eu aprecio, mas você usa a palavra eu amo. E todo mundo ama essas coisas. Por que eu amo sorvete? Por que eu amo uma boa pizza? Por que eu amo uma boa macarronada? Porque aquilo me faz bem. Eu não faço nenhum bem para macarronada, eu consumo, mas ela me faz bem, o sorvete me faz bem.
Então, em nome deste amor secular, os homens e mulheres se relacionam nesta base. Se você me ama, tira a roupa. Se você me ama, vamos nessa. Se você me ama, faz para mim. Se você me ama, faz o que eu quero, o que eu peço. Ah, você não me ama. Se você me amasse, você viria comigo, você faria comigo, você sairia comigo, você transaria comigo. É exatamente assim que as pessoas agem. Porque você tem algo para me oferecer, eu passo a amar. No momento que você não tem mais esse algo para me oferecer, eu lhe descarto. E é por isso que relações de namoro, noivado e casamento se acabam com a célebre frase: o amor acabou. Eu não amo mais. Eu não consigo mais sentir amor por ele ou por ela. Quem que está falando? Raça humana, rasteira, com amor utilitário. Por quê? Porque o amor sentimento. Enquanto a mulher serve, tudo bem. Quando não serve mais, amassa como um copo descartável, joga fora como uma garrafa PET e fim de conversa. Vou atrás de outra que esteja cheia. Eu acho outra cheia, bebo, consumo, e quando a garrafa se esvai, o que eu digo? Eu não amo mais, porque você não tem mais nada para me dar. Esse é o conceito de amor. E a droga da droga é tentar entrar no pensamento e no coração do crente em Cristo Jesus, de dizer para ele que o amor de Deus é um outro tipo de amor. O amor de Deus é aquele amor que fez com que Deus, mesmo me tendo como inimigo, Romanos 5,8, Ele me amou, mesmo quando eu era inimigo. O único exemplo que eu acho que chega mais perto disso é a mãe que ama o bandido. Eu já usei esse exemplo várias vezes. Ela vai na cadeia, o camarada matou 10, ela vai lá oferecer o que de melhor ela tem para aquele menino. Ela não tem medo, ela não conta, não faz contas daquilo que ela emocionalmente perde, daquilo que ela emocionalmente dá. Geralmente o filho não dá absolutamente nada para ela, só desgosto, mas ela continua amando. Este amor não chega nem próximo do amor ágape, do amor de Deus, do amor expressado aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Talvez a expressão mais forte que eu tenho meditado nesses dias, estudando mais e mais sobre a vida de Jesus, é quando em João capítulo 13 o Senhor diz que Ele amou os seus discípulos até o fim. Você, mulher, tem que decidir amar esse cara chato como eu até o fim. Olha que eu sou chato, e minha mulher disse que vai me amar até o fim. Não é fácil. Rapaz, homem, cara, você tem que ter na tua mente que Deus derramou no seu coração um amor tão violento, tão poderoso, tão singular, tão sublime, que você tem que olhar para a sua mulher e compreender que ela não tem absolutamente nada para lhe dar em troca. E você tem que decidir no seu coração amar a sua mulher até o fim. E nessas relações ministeriais, nesta relação de convivência, nesta relação de igreja, viver corpo, viver ministério, ministrar dentro e fora do corpo, é aí que o apóstolo Paulo está dizendo: igreja de Corinto, aprenda que esse amor que não busca os seus próprios interesses é o amor que deve, é a liga que deve prevalecer, é a expressão maior da presença de Jesus. Que esta igreja seja conhecida por uma igreja que ama, que abriga, que recebe e que se relaciona em amor, que é paciente, que é benigno, que perdoa, que tem misericórdia, que não age inconvenientemente, que não se alegra com a injustiça, que se regozija com a verdade, que é franco, que é puro, que é sincero,
que não se mancomuna, que não esconde pecado, que trata, que ama. É isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer. Este é o maior de todos os dons. Os demais passam. E para os que insistem, como a igreja de Corinto, na inversão dos valores bíblicos, fica o alerta do texto: o amor é o único dom que permanecerá. Paulo segue demonstrando então a superioridade do dom supremo, que é o amor. O amor é a essência de Deus. Deus é amor, 1 João 4,8. Primeiro, ele é permanente em princípio. Por quê? Porque Deus, sendo amor, Deus sempre existiu, o amor sempre existiu e sempre existirá. Por isso ele é supremo. A Trindade se relaciona em amor. Quando o Filho é batizado, quando o Filho é transfigurado, vem a voz do alto dizendo: este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E somos exortados a amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. E em todo este amor é sempre, nunca esperando nada em troca, mas sempre dando e doando, principalmente em relação a Deus, daquilo que temos recebido dele. Verso 8, então, Paulo diz assim: o amor jamais acaba. Ele usa um termo grego que quer dizer: o amor não é como a folha seca que se esvai. Então, amados, por que não primar? Por que não buscar? Por que não se alegrar? E num bom sentido, se orgulhar do dom maior que é o amor. E por que não buscarmos a prática espiritual deste dom? Paulo diz no verso 8 que esse dom é superior aos demais dons. Enquanto o amor permanece, os demais dons desvanecem, passam, acabam, podem estar ou não estar, podem se manifestar ou não se manifestar, como os ministérios na IBC. Pode existir hoje, pode não existir amanhã. Pode acontecer aqui hoje, como fomos ministrados por esses meninos cheios do Espírito. Mas pode não ter amanhã. Mas uma coisa que não pode faltar nem neles, nem em nós, e em nenhum ministério, é o dom do amor. E aí Paulo escreve da seguinte forma no verso 8, presta atenção. O verbo haver é repetido 3 vezes. Havendo profecias, havendo línguas, havendo ciência. Por trás desse verbo tem uma partícula que lá nem é verbal. Eite, em grego quer dizer em havendo, se houver, é condicional. E aliás, os grandes comentaristas do texto grego dizem claramente, como disse Ardent em Gingrich, na página 220 do seu comentário, que quando Paulo usa essa ideia de havendo, que quer dizer se houver, e se houver, quando ele repete no mesmo texto, tem um sentido até pejorativo. Paulo está colocando lá embaixo a manifestação daqueles dons, quando comparados com o amor. Se houver, é condicional. Ele não está dizendo que tem que haver, que vai haver, nada disso. Enquanto existir, a ideia é condicional. O uso repetido desse termo é depreciatório, segundo o comentário crítico internacional. E aí Paulo usa 2 versos para indicar a efemeridade, ou seja, o quanto esses dons são passageiros. Por exemplo, profecias e ciência, ele usa o termo grego que quer dizer reduzir a inatividade ou tornar-se inoperante. Quando ele diz assim, havendo profecia, desaparecerá, havendo profecia, desaparecerá, havendo ciência, passará. O termo aí quer dizer exatamente isso, ele vai se tornando inoperante. Por que Paulo estava dizendo isso? Na época da igreja de Corinto, o Novo Testamento ainda não estava pronto. O Apocalipse nem existia. Então era por isso que os profetas se manifestavam no meio do povo de Deus, para
trazer nova revelação em relação a quem era Jesus, ao Velho Testamento e agora as epístolas de Paulo que estavam chegando na igreja. Eles não tinham o Novo Testamento completo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que em havendo profecias, e se houver profecias, elas desapareceriam. Do ponto de vista da revelação bíblica, no fato de que Deus disse alguma coisa para a igreja, quando se completa o livro do Apocalipse, cessa o trabalho profético de nova revelação. Em 1 Coríntios 14, nós vamos ouvir um pouco mais sobre essa questão da profecia enquanto ensino, ou da profecia enquanto ela seja preditiva, prevendo algo que vai acontecer no futuro imediato em relação à pessoa A, B, C ou D, como foi com Ágabo e sua profecia em relação a Paulo. Mas o que a gente vê normalmente nesses movimentos proféticos dos nossos dias é uma coisa muito parecida com adivinhação, horóscopo. É uma coisa que Deus vai falando e a Bíblia continua fechada, e Deus vai falando e o povo parece que se encanta com isso, como se encanta com o horóscopo chinês, com os signos do zodíaco, com a brincadeira do periquito e o realengo. Essa coisa de você ter curiosidade em saber sobre o futuro e alguém que possa lhe dizer o que vai acontecer, como dizia o velho mago do horóscopo, que depois deixou uma geração com filhos e netos. Era o signo de Escorpião. Você será feliz no amor. E o mesmo pobre escorpião que foi traído pela mulher, leu o jornal, e é o mesmo outro escorpião que acabou de arrumar uma garota muito bonita, ele leu o mesmo horóscopo. Você terá sorte no amor. Talvez tenha se enganado com o signo, porque é escrito a revelia, e não tem nenhuma conexão com absolutamente nada, nenhum astro, nem pessoa, nem tendência, nem nada. É só uma fantasia que alimenta o povo. Você abre os jornais, inclusive o jornal O Povo, lá no Buchicho, tem horóscopo de todo jeito, para todo mundo. Mas enquanto as pessoas lá fora ficam buscando, na esperança de que uma cartomante vá ler as mãos, ou jogar as suas cartas de tarô para ver se coincide, ou joga os búzios para ver para que lado vira. Tantos já disseram que a seleção ia ganhar, que o governador não sei o quê, que o candidato não sei o quê, e logo depois voltam atrás, diz que não foi bem assim, não é bem assim desse jeito, e logo que o indivíduo erra, desaparece do mapa, e depois se ele acerta alguma coisa, ele volta ao cenário, e assim o é. E os crentes em Cristo Jesus parece que gostam desse tipo de apreciação esotérica, mística, da adivinhação profética. Quando Paulo está dizendo, olha, havendo isso, vai cessar. Vai cessar. Bom, línguas, olha o que ele fala sobre línguas. Aí é pior ainda. Paulo agora ele deixa eu diria assim, é a parte final, é para enterrar a possibilidade de você manipular esse dom. Paulo diz assim, havendo línguas, elas cessarão. O verbo no grego, pausontai, está no tempo médio reflexivo, que significa o seguinte: o dom em havendo, ele se diminui, ele se autoconsome, ele desaparece gradativamente. Há uma graduação, ou seja, há uma intensificação da manifestação dos dons, mas em havendo isso, ele tende a desaparecer como algo que se autoconsome. Por isso se diz médio reflexivo. Em havendo línguas, ela vai desaparecendo gradativamente. Mas é interessante que no final do século passado, depois de anos, a igreja reformada, com muito pouca presença da manifestação de línguas, teve um boom, um grande avivamento dito aí,
que a partir de 1900, 1910, trouxe o fenômeno de línguas para o meio do povo de Deus com uma intensidade violenta. E se você acha que você não poderia descartar uma manifestação dita evangélica, eu tenho outro exemplo. A Igreja Católica Romana, ainda no século passado, a partir dos cursilhos de cristandade e das manifestações carismáticas, trouxe o movimento de línguas com muita força para dentro da Igreja Católica. Vocês que participaram, egressos da religião, sabem disso. Os movimentos de dons do Espírito, de seminários do Espírito Santo. Então eram dons que se manifestaram com muita intensidade sob a legenda da presença e manifestação poderosa do Espírito Santo. Não foi assim? É assim. Os católicos carismáticos praticam e falam em línguas intensamente como os carismáticos pentecostais, ditos pentecostais evangélicos também o fazem. Paulo está dizendo, em havendo línguas, é para cessar gradativamente. Que história é essa? Agora, alice a isso, crente em Cristo Jesus, que lá no movimento de renovação carismática católica, você tem, junto com a manifestação de línguas, você tem o quê? A intensificação da adoração a Maria, mulher de Deus. Aqui na Bíblia recebe toda a deferência como uma mulher santa, uma mulher separada por Deus, uma mulher agraciada por Deus, mas jamais Maria teve os poderes que nós católicos damos. Como brasileiros que somos. Agora é impressionante como é que pode conviver a verdade com aquilo que você sabe que não é correto. Então você tem uma manifestação, mas está acontecendo, deve ser verdade, é presença do Espírito Santo. Eu diria, como? Como isso? Como? Se havendo línguas, cessam. E como é que o Espírito Santo iria se manifestar exatamente no meio em que a veneração e a adoração a Maria acontece com maior intensidade? Tem alguma incoerência nessa história. Ou é da cabeça dos homens, é uma indução psicológica humana, porque língua se fala em outras religiões também. Paulo já provou isso, eu demonstrei isso para vocês no começo do estudo de 1 Coríntios capítulo 12, os da igreja de Corinto eram guiados pelos ídolos mudos, ou é a cabeça, ou provavelmente a proximidade com esta idolatria velada, acaba trazendo manifestações outras que não são as manifestações bíblicas, ou da forma que a Bíblia diz. Coloque à prova, veja, examine, mas acima de tudo você tem que conhecer o que a Bíblia diz. Havendo línguas, elas cessarão gradativamente. Explica o fenômeno. Estava dizendo no primeiro culto que há pouco tempo atrás você ia para um culto, aliás, para um culto não, para um evento evangélico da cantora A, cantora B, cantora C, cantor A, cantor B, cantor C, e você passava o tempo todo ouvindo músicas de louvor a Deus, e no meio, frases de adoração. Oh, que momentos preciosos, momentos preciosos. Hoje não. Você ia para um show evangélico, você ouvia 15 músicas, 10 músicas, 8 músicas. Hoje você vai para um show evangélico, ouve 2, 3. O resto é conversa, é profecia, língua se manifestando, e agora o cantor assume a postura pastoral para ganhar um status diferente, e você tem um negócio estranho. Por que isso? É uma tendência? Por que isso? Porque atrai gente? Por que isso? Porque vende mais? Por que isso? Porque as pessoas gostam? Eu queria que fosse porque tem a ver com a vontade de Deus e a palavra de Deus. Só que nós não encontramos na Bíblia esse tipo de intensificação deste fenômeno chamado línguas. Paulo está combatendo e dizendo, havendo línguas, elas cessarão. É de se estranhar o que acontece por aí, não é? A Bíblia não proíbe o falar em línguas.
porém afirma categoricamente que, em havendo a manifestação, o dom diminui. O dom mais prestigiado e mais buscado, e mais praticado pela igreja de Corinto, era na verdade um dom em extinção. Era um dom em extinção. Havendo línguas, cessariam gradativamente. Outra coisa, os dons são parciais. Aí Paulo usa no versículo 9, versículo 10 e versículo 12 a palavra ekmeros, em parte, em parte, em parte. Ele diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Agora conheço em parte, então conhecerei como sou conhecido. É claro, nós conhecemos em parte. O que quer dizer isso? Conheço a Deus pela palavra. Porém, um dia, eu conheço a Deus em parte pela palavra, um dia eu vou conhecê-lo face a face. Isto é, quando vier o que é perfeito. A manifestação de Jesus vai transformar tudo que é passageiro em algo definitivo e eterno. E aí, só o amor prevalece. Vamos mostrar aquele... Vamos mostrar aquele gráfico que fala sobre a história da salvação. O apóstolo Paulo usa a palavra agora conhecemos em parte, e depois ele diz, então conhecerei como sou conhecido. Preste atenção aqui agora. Paulo usa outrora dizendo, quando eu não tinha Cristo, agora, tendo Cristo, estando em Cristo, e o então, quando eu estiver com Cristo. Agora eu conheço em parte. Quando ele vier, eu conhecerei como sou conhecido. De novo, Paulo está dizendo que agora é um momento efêmero. É o momento em que as coisas são parciais. Mas futuramente elas serão definitivas. O agora nós conhecemos em parte. Agora eu conheço em parte. Agora eu sou como menino. Falo como menino, penso como menino. Agora eu vejo obscuramente, ou seja, vejo como por espelho, verso 12. Por que Paulo está dizendo isso de novo? Lá em Corinto, era uma cidade das minas de cobre. E os espelhos de Corinto eram feitos de cobre, metal, e polidos. Então dava para ver, mas não era perfeito. E Paulo está dizendo, agora eu vejo como por espelho. Eu conheço a Deus, mas eu conheço em parte. A Bíblia revela Deus perfeitamente, mas não completamente. Mas um dia nós não vamos ver mais pela Bíblia, nós vamos ver pessoalmente, face a face. E aí sim, Paulo está dizendo, este momento é mais importante, esse momento é o momento da maturidade. E presta atenção, o único dom que vai atravessar essa era é o dom do amor. O resto não faz mais sentido. Conhecimento? Agora eu conheço em parte. Agora lá eu vou conhecer como eu sou conhecido. Agora eu posso profetizar em parte. Eu posso falar dele. Mas quando eu estiver na presença dele, eu só me resta adorar. Eu não preciso falar mais nada, a não ser adorar o Deus Todo-Poderoso. Línguas, qual o propósito? Para mostrar o quê? Para revelar o quê? O amor não. O amor perpassa, o amor ultrapassa, o amor vai desde a eternidade passada até a eternidade futura. E esta deve ser a característica maior da igreja. Quando Paulo diz no verso 10, e aqui só uma curiosidade para você, quando vier o que é perfeito, alguns interpretam o que é perfeito como sendo a completude ou a finalização do Novo Testamento.
Nós viemos de um movimento que acreditava ou acredita que os dons cessaram quando o Novo Testamento se fechou. Então não existe nenhum dom hoje, nem de serviço, nem de administração, nem de ensino, nem de evangelismo, nem de pastoreio, nem de liderança, não existe nenhum dom. Porque quando vier o que é perfeito, e aí pronto, acabou o que é em parte, então cessou. Só que a palavra o que é perfeito aqui pode ser entendida como sendo a Bíblia? Talvez. Mas é uma palavra que tem um artigo neutro. E talvez esteja muito mais relacionada à volta de Jesus, à manifestação de Jesus, do que propriamente a Bíblia. Em Atos, no capítulo 1, verso 7, em 1 Coríntios 1, 7, Paulo usa essa palavra, aguardando a bem-aventurada manifestação do Filho de Deus. Então, quando Paulo diz aqui, quando vier o que é perfeito, ou seja, quando vier a perfeita manifestação de Jesus, então o que é em parte será aniquilado. O adjetivo neutro demonstra que Paulo está contrastando a revelação parcial com a revelação da pessoa de Jesus, justificando o neutro para dizer a sua vinda, a sua manifestação, a sua revelação pessoal. Depois ele fala das fases da vida, verso 11. Quando era menino, pensava como menino. O menino quer ser adulto, mas o adulto não quer ser menino. O que ele está dizendo é a evolução natural. Sai dessa fase de criança, sai dessa criancice, igreja de Corinto, de querer estar ostentando dons que apenas trazem orgulho para o coração de quem pratica, que apenas infla o ego, que distingue pessoas que fazem das que não fazem, dos batizados e não batizados, dos que falam e dos que não falam, que são carismáticos ou não carismáticos, são renovados e não renovados. Paulo diz, isso é coisa de menino, porque esses dons não podem significar nenhum status, quando você compreende que o dom maior é o amor, é o amor, é o amor, o amor que dá, o amor que se doa. E aí Deus vai dando os outros dons que estão aí na lista de Paulo, de ensino, de exortação, o dom de liderança, o dom de socorro, o dom da hospitalidade, os talentos que deixam com que dons maravilhosos passem como que por um canal para abastecer a vida do povo, tanto da igreja quanto fora da igreja. A evolução é natural, por isso estamos sendo estimulados a deixar as picuinhas de criança, a esnobação, as brincadeiras com dons que não demonstram maturidade e não trazem nenhuma edificação para o corpo. Só o amor nos levará a este maravilhoso momento, face a face. Só o amor é capaz de almejar o que há de mais sublime na caminhada cristã, andar com Deus e esperar na sua maravilhosa vinda. Paulo diz, vemos agora como por espelho, já falei sobre isso, então o veremos face a face, agora conhecemos em parte. E no verso 13, ele vai encerrando dizendo assim, agora pois permanecem o quê? Línguas, profecia e milagres? Não, agora permanecem o quê? A fé, a esperança e o amor. Interessante a fé. 2 Coríntios 5, 6 e 7, Paulo diz assim, temos portanto sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E aí o apóstolo Paulo define fé como algo que você não vê, como as ondas de radiofrequência que estão por aqui. Eu estou falando no microfone que não tem fio. Como é que chega aqui? Como é que chega lá? Como é que chega na caixa? Como é? Nós estamos falando aqui ao vivo com pessoas que estão do outro lado do planeta e não tem nenhum fio ligado com alguém que hoje está, talvez esteja no Japão, ou na Suécia, ou em Brasília, ou quem sabe em Quixadá, ou no Ceará mais longínquo, nas terras mais longínquas do Ceará e nos Estados Unidos, no Canadá, sei lá. Você está vendo? Eu não estou vendo. Mas eu creio. E elas existem. E acontece.
Então Paulo diz, hoje nós andamos por fé, nós não estamos vendo Jesus. Nós sabemos da história dele, os antigos o viram, os antigos tocaram nele, andaram com ele e deixaram na palavra o testemunho da sua vinda, da sua aparição, da sua caminhada aqui, da sua morte, da sua ressurreição. E nós o aguardamos por fé, um dia nós o veremos. Agora, a ação do Espírito de Deus no nosso meio é como o vento, são como as ondas de radiofrequência que ninguém vê, mas ela existe. O Espírito de Deus está aqui no nosso meio. E não é energia, não. Não é essa espiritualidade tão estranha, né, dita científica, onde Deus vira uma espécie de coisa criada, né? Tudo é Deus, Deus está em tudo, é uma espécie de panteísmo. Como eu falei do meu amigo, que eu estava conversando com ele acerca de Deus, ele dizia que Deus é uma energia. A razão que Deus se torna uma energia para essas pessoas, como os gnósticos, é porque eles não gostam de um Deus pessoal. Eles não conseguem conceber um Deus que cria o homem, que está fora da natureza. Eles não conseguem conceber um Deus que entra na natureza, um Deus que age sobrenaturalmente, enviando o seu Filho, operando milagres, não quebrando leis da natureza, mas exercendo poder sobre ela. Quem é este que até os ventos lhe obedecem? Eles não conseguem conceber um Deus que um dia voltará para intervir, para nos buscar, ou um Deus que nos espera quando a nossa vida se esvai, quando a gente vai embora desse mundo, um Deus pessoal que nos ama, que intervém, que interfere, porque quer tornar isso uma energia para ser manipulada. Que energia é essa? Que criou um homem, um indivíduo, uma mulher, uma pessoa ou pessoas como nós, com vontade, com sentimento, com dor, com choro, com lágrima, com raiva, com emoção. Que energia é essa que gerou a nossa emoção, senão um ser superior, poderoso, maravilhoso, chamado Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, Criador do universo, junto com o Espírito de Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, a Trindade maravilhosa que nos criou e que viveu amor antes da gente existir, que viveu amor antes da terra existir, que viveu amor antes do universo existir, e que nos deixou o seu amor para que a gente vivesse aqui e agora, uma relação simples de igreja, de ministério, de vida íntima, de vida de família. Agora permanece a fé, agora permanece a esperança, porque na esperança fomos salvos, disse Paulo. A esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como é que espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência ou aguardamos. Até a esperança vai dar lugar à realização, assim como a fé vai dar lugar à visão. Eu vou vê-lo face a face. Nós vamos vê-lo face a face. Não precisará mais de fé. Esperança? Esperança? Para que esperança? Se ele já veio. Se a manifestação acontece na história, no então. Paulo chama a atenção para a efemeridade dos dons. Ele diz, a única coisa que permanece é o amor. Principalmente aqueles julgados espetaculares, como o dom de línguas, que além de passageiros, são dons que não edificam a igreja, não edificam o corpo, além de chamar para o homem a glória e a atenção. O que permanece é o dom supremo, o amor. Nele, hoje e amanhã, podemos experimentar, antecipar e almejar o que de mais precioso nos foi dado, a pessoa e a presença de Jesus, o doador de todos os dons, nosso anelo, nossa fé, nossa esperança. Por isso, Igreja Batista Central de Fortaleza, primeiro entenda, nós estamos falando do dom supremo, ágape, o amor de Deus derramado em nosso coração. Eu já teria destruído a minha vida, meu casamento, minha relação com minha esposa, não fora pelo dom maior, pelo dom supremo derramado no meu coração. É por isso que nós olhamos um para o outro, e ela, apesar das minhas fraquezas, das minhas chatices, ela sempre está reafirmando,
eu vou te amar até o fim. Eu posso olhar para ela, ainda que bonita, formosa, bem jovem, e uma mulher tão abençoada, e eu posso dizer, eu vou te amar até o fim. Eu vivo igreja com vocês, a despeito de tudo, de vocês me suportarem, ou de eu ter que suportar eventualmente alguém, mas eu vivo na base desse amor que diz, eu não vou desistir de vocês. Talvez um dia eu já mais velho, chato demais, vocês podem me jogar num canto aí, mas não desistam de mim. Não desistam de me amar. Eu vou amar vocês até o fim. Não porque eu quero, não porque eu posso, mas porque o Espírito de Deus me capacita para isso. É uma questão de determinação e de obediência. Eu gostaria que você olhasse para alguém aí do lado e dissesse, eu vou te amar até o fim. Aqueles camaradas que gostam da boemia e da fossa, né? O camarada fica cantando lá, dá uma nota, não sei se é um dó ou um ré, e diz, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, desesperadamente eu vou te amar, eu vou te amar. Isso aí dura quanto tempo? Uma noite? Um segundo, alguns anos, alguns meses. Não é desse amor que nós estamos falando, não. Jesus amou seus discípulos, Ele os amou até o fim. Jesus me amou, lhe amou, nos amou até o fim. E Ele não somente fez isso, Ele derramou em nosso coração este amor capaz de amar alguém até o fim. Amém, igreja? Não desista. Eu quero dizer mais. Aí fora desse arraial, fora dessa tenda, existem inúmeras pessoas precisando de uma centelha desse amor. Órfãos precisando de paz. Pessoas solitárias precisando de amizade. Pessoas quebradas precisando de um abrigo, de um conserto divino. Pessoas machucadas pela vida, desesperadas. Pessoas que estão prestes a tirar a própria vida. Elas só precisam de um gesto deste amor que Jesus derramou no seu coração. Ame com o amor de Jesus. Eu nem consigo falar isso, talvez essa pregação merecesse alguém com muito mais sentimento. Mas para mim o amor também é firme, é forte. E nem as muitas águas podem apagar. E não há dinheiro no mundo que pague, porque é uma decisão de simplesmente, não é uma decisão de comprar o amor de Deus, não é uma decisão de pedir mais, não, é só uma decisão de exercer aquilo que já está no meu coração, de reconhecer aquilo que já está dentro de mim, é só isso. Eu não posso acrescentar mais do Espírito Santo na vida de nenhum de vocês. Tudo que Deus pode dar a um ser humano já foi dado a cada um de vocês que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Quer viver a bênção? Receba, pratique, decida amar. Senão, a vida será terrível, terrível. Você vai viver como filho sendo mendigo. Aliás, como mendigo sendo filho. Você vai viver como um indivíduo completamente arrasado, sem ter nada, tendo tudo ao seu alcance, tudo ao seu redor. Procuremos, amados, com afinco os dons espirituais, enquanto priorizamos o caminho sobremodo excelente. Amém? O dom que permanece, o amor.
contexto imediato desse amor é o corpo de Cristo, a igreja local. Este amor vivenciado no exercício dos dons espirituais acaba transbordando para o mundo perdido à medida que o mundo vê Cristo sendo formado em nós. A motivação desse amor é o próprio amor de Cristo. Amados, amemo-nos uns aos outros. 1 João 4, 7 a 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor ágape. Amor que vai até o fim. Amor que não se preocupa em receber em troca nada. Estava dizendo no primeiro culto que eu entrei num projeto, às vezes eu entro em vários projetos, me doando, aí chega no fim, a decepção, retorno quase zero, desprezo é muito certo. E no final, você começa a querer ficar frustrado, até que você olha para Jesus. E você diz assim, Senhor, a única pessoa por quem vale a pena viver, amar, dar, é o Senhor. E a coisa mais interessante é que eu não espero mais nada de Jesus, sabe por quê? Ele já fez tudo o que poderia ter feito por mim. Não é bom? Cara, Ele já fez tudo. Eu não tenho nem como retribuir mais, não tem como, foi demais. Por isso que o pastor Zé Edson fala aqui do ofertar por amor, servir por amor, vir à igreja por amor, ter contato com o irmão por amor, servir por amor, pregar por amor, costurar por amor, cuidar por amor, abraçar as pessoas por amor, não buscando os seus próprios interesses. Essa deve ser a grande baliza, né? O grande filtro de tudo que a gente faz. Vamos orar? Espírito Santo de Deus. Deus presente. Deus que se manifesta poderosamente no nosso meio. Deus que age em nós para que o fruto da tua presença se manifeste. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, amor, amor, amor. Senhor, nesta lista não tem nenhum outro dom a não ser o amor. Esta lista da manifestação e do fruto do Espírito não tem milagres, não tem línguas, não tem profecia, não tem serviço, não tem hospitalidade, não tem nada disso. Mas tem o amor. Pai, que a tua igreja seja conhecida por este amor. Amor que ampara, amor que cuida, amor que exorta, amor que é firme, amor que é manso, que é suave. Oh Jesus, que nas nossas relações ministeriais teu amor prevaleça. Que na nossa família, nossas relações de trabalho, teu amor prevaleça. Enquanto esperamos a tua vinda, Jesus, embora a gente não veja a sua face agora, que o mundo veja a tua face estampada em nós, a face do amor, do braço que ama, do coração que acolhe, da palavra que estimula, que incentiva, do coração que perdoa. Te agradeço por essa noite preciosa, pela presença dos teus servos aqui, já tarde da noite. Abençoe e guarda. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.